sentemos um instante. A homilia de hoje, ela está praticamente resumida no início da liturgia, que diz assim: a paixão de Jesus não é um acontecimento do passado, mas se atualiza e se prolonga em todos os sofredores de nossa sociedade. Será que descobrimos sinais que apontam para a presença de Deus ao lado dos marginalizados, dos sem voz e sem vez? Então nós vemos na paixão do Senhor o seu sofrimento, muita covardia, muita falsidade, testemunhas falsas, pessoas que para se manterem no poder matam. Então esta é a diferença de Jesus aí, Pilatos, né? Quando ele fala que ele é rei, e Pilatos vai perguntar: então tu é rei? Ele fala: sim, eu sou rei. Mas ele está falando de um reinado diferente do reino de Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. E Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Só que Pilatos, ele não entende o tipo de reinado que é o de Jesus. O reinado de Pilatos, a gente pode comparar com todos os reinos que se vendem. Fazem acordo com Deus e com o diabo, por exemplo, nas campanhas eleitorais, para vencer, para ganhar, para estar no poder. Então se coloca ministérios, pessoas em ministérios que não têm condição de atuar em nada, simplesmente para conseguir manter o poder. E o reino, isso não importa, porque para representar essas pessoas corruptas em Pilatos, isso aí não importa se vai faltar alimento para o povo, se vai faltar educação para o povo, se as pessoas vão morrer, se aquela pessoa que foi escolhida para tal ministério já foi envolvida em tráfico de drogas, como aquele garotinho, Antônio Garotinho, acho que era o nome, lá do Rio de Janeiro, né? E não importa, o importante é que a pessoa vai ajudar a manter aquela outra pessoa no poder. Aqui embaixo não importa, as pessoas podem morrer, podem se desfazerem em fome, em tristeza, em falta de dignidade no sentido geral. Esse é o reino de Pilatos. É aquele que é capaz de morrer, de matar para se manter no poder. E o reino de Jesus é um reino diferente. Pilatos mata para se manter no poder. É o reino de Pilatos. Jesus morre na cruz para que o povo tenha vida. É o reino diferente. Isso lembra bastante aquele filme Os 300, que o rei se encontra com outro, e um rei se diz Deus, o outro somente é rei de Esparta, o outro se acha um rei Deus, e ele desce naquelas escadarias, e para chegar no chão, os servos se ajoelham, e eles fazem os servos de escada, né? E ele diz assim: eu sou capaz de matar qualquer um desses meus. E o outro rei fala: e eu sou capaz de morrer por qualquer um desses meus. Aquela fala é bastante interessante e provavelmente foi tirada
foi o autor do filme, se inspirou na Bíblia para tirar aquilo, porque é isso que Jesus faz. Se aquele Deus falso é capaz de matar para se manter no poder, Jesus é capaz de morrer. O trono de Jesus é a cruz, mas a questão maior é que ele não para na cruz, né? Os farsários, idólatras, porque o ídolo maior que nós temos é o dinheiro, o rei, os sumos sacerdotes, as pessoas que estavam com o poder na mão, adoravam o poder e o dinheiro, enquanto Jesus amava o povo e adorava o seu Deus, na pessoa do Pai, também sendo Deus na pessoa do Filho, e cheio do Espírito Santo. Então esses farsários, disfarçados de sacerdotes, para se manterem no poder, entregam Jesus junto com algumas pessoas do povo, representadas na pessoa de Judas. E o judeu não poderia ter nenhum rei, a não ser o próprio Deus. E para se manter no poder, eles se vendem. Não temos outro rei senão a César. Eles próprios estão dizendo que são idólatras. César era um homem. Domiciano, por exemplo, na época dele, ele colocou imagens no império inteiro e as pessoas tinham que dizer que ele era Senhor e Deus. Quando o cavaleiro do rei vinha dar alguma notícia em algum povoado, puxava lá o livro e dizia: Domiciano, nosso Senhor e nosso Deus, disse que a partir de hoje o imposto vai subir tanto, isso aqui, tal. O povo era obrigado a prestar culto ao imperador, que dizia-se ser Deus. Quando surge o cristianismo, começa a confusão geral, porque Deus é Jesus. Aí eles vão dar as explicações de Tomé. Bom, Tomé não está na missa naquela ocasião. Os outros falam, ele fala: eu só acredito que se colocar a mão nas chagas dele. 8 dias depois, porque no início do cristianismo não tinha missa dia de semana, 8 dias depois, os discípulos estavam lá reunidos, o Senhor Jesus aparece e fala para Tomé: coloca aqui a tua mão, teu dedo na minha chaga. E Tomé fala para ele: meu Senhor e meu Deus. Aí ele vai falar: você fala porque você vê, mas felizes são aqueles que acreditam sem ver. Por que Tomé fala meu Senhor e meu Deus? Porque muitos cristãos estavam abandonando a comunidade para adorar Domiciano com medo. Com medo de morrer. Então o cristianismo começa surgindo assim. As pessoas que chamavam Jesus de Deus, que adoravam Jesus como Deus, eram assassinadas. Ontem mesmo eu li algumas partes aqui de algumas pessoas que foram crucificadas, outras decapitadas, por padres assassinados no Egito pelo fato de serem cristãs, para renunciarem ao cristianismo e passarem para aquele estado doido, islâmico lá, que mata as pessoas que não são da religião deles. E essas pessoas cristãs, nossos irmãos, preferem dar a morte, derramar o sangue, do que renunciar a Jesus, porque eles têm certeza que o Senhor e Deus deles é Jesus e não César. E aqui nós vemos que Pilatos, ele fica com medo e ele percebe que Jesus é inocente. E mesmo assim, com medo de César, porque se eles vão até César e denunciam Pilatos, Pilatos derruba, César derruba Pilatos e põe outro governador no meio lá, no lugar dele. E aí ele prefere mandar matar Jesus do que perder o poder. Isso é muito triste na sociedade, porque se torna sempre atual, sempre é atual, esse tipo de gente que faz qualquer coisa para estar no topo. Qualquer coisa. Vende até a mãe. Mata até a mãe se for preciso.
para se manter no poder. Mas Jesus, ele dá um exemplo contrário. Ele prefere morrer para que as pessoas tenham vida. Felizes daqueles que no correr da existência, que para muitos é tão curta, né? Tem pessoas que não têm a oportunidade de viver 9 meses, porque são assassinadas dentro do santuário materno com apoio de governo, apoio de parentes, apoio de tanta gente. Não tem a oportunidade de viver 9 meses e de ver as claras à luz do sol. Morre dentro do santuário, assassinada por veneno, ou por sucção, ou por aquela pílula do dia seguinte, e por aí vai. Tantas que são assassinadas. Uma existência tão curta, mas é uma existência. E essas já se entram diretamente no reino, por serem santas e inocentes, mas não era para entrarem no reino, no reino definitivo naquele momento. Tinham aqui uma missão. Uma vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá sobre a questão da AIDS, né? E a resposta dela foi: é possível, mais ou menos assim, não lembro totalmente, é possível que se tenha matado dentro do santuário materno o cientista que ia descobrir o remédio da AIDS. Então a pessoa que está dentro, que engravida, a mulher que ficou grávida, dentro dela está um novo ser, que aquele novo ser tem uma missão nesse mundo. Não veio por acaso, nós não viemos aqui por acaso. Cada um de nós, com nossas falhas e defeitos, nós temos uma missão, e é uma missão de amor. Por isso que eu fico, às vezes, meio exaltado com pessoas que falam em destino. É o destino, não é destino. Nós não podemos colocar a nossa vida, isso é o destino dele. Se fosse assim, dentro do santuário materno existia um estuprador. Dentro do santuário materno existia um assassino. Dentro do santuário materno existiam cientistas que estudaram e fizeram a bomba lá de Hiroshima, que explodiu o Japão e até hoje causa prejuízo, e que matou tanta gente. E se isso fosse verdade, esse Deus não seria o Deus do amor, seria um Deus assassino, um Deus cruel, e essa não é a sua vontade. Isso fica revelado claramente na pessoa do Filho. Antes da chegada de Jesus não se tinha esse conhecimento claro de quem era Deus. Se tinha mais ou menos. Como alguém que tem catarata, que vê meio em nuvem as coisas. Agora, depois da chegada de Jesus, nós vamos ver que nós temos um Deus que ama tanto, que nos ama tanto, a ponto de mandar o seu Filho para morrer por causa de nós. E não somente os bonzinhos, não. Porque se existisse só bonzinho, não precisava. Ele vem principalmente, ele próprio fala que ele vem principalmente para os pecadores. Ele vai deixar claro que não tem o pecado, tira a primeira pedra. Por isso que nós devemos sempre entrar na fila de comunhão, mesmo com os nossos pecados, e comungar. Porque se formos esperar entrar na fila de comunhão sem pecado, esqueça que ninguém é digno de comungar. Nem o Papa, ele mesmo próprio fala. A comunhão, a Eucaristia é graça de Deus. Já se fala, graça. É de graça. Ele vem nos ajudar. E quando nós chegamos aqui, nesse tríduo pascal, nessa missa que começou ontem e só vai terminar no sábado de aleluia, nós estamos aqui em primeiro lugar porque nós temos fé. Se nós estávamos em casa, estamos aqui porque temos conhecimento que nós somos pecadores. Estamos aqui porque temos ciência que nós amamos alguém que foi assassinado por causa de nós, um irmão nosso.
Amanhã, à noite, nós vamos se explodir de alegria com a Páscoa do Senhor. Porque esse nosso irmão ressuscita, e uma vez ressuscitando, nós ressuscitaremos com ele. Ele assumiu em tudo a nossa natureza, menos o pecado. Ele nunca teve vergonha da gente. E o mais bonito de tudo é que ele nunca desiste. É um Deus que não desiste. É como o pai verdadeiro e a mãe verdadeira que não desiste do seu filho. O filho está na droga, outras pessoas falam, não tem jeito. Mas o pai e a mãe não desistem. Tem casos que, infelizmente, a pessoa morre, igual eu já acompanhei centenas. Mas, graças a Deus, também eu já acompanhei demais, muitos casos de pessoas que saíram da situação e deram a volta por cima. Porque alguém que amava estava em volta, sempre cercando, sempre ali, sempre rezando, sempre ajudando, sempre. E aquela pessoa, de alguma forma misteriosa, saiu da situação e deu a volta por cima. Então, o cristão que desiste do outro não é cristão. Ele é farsa. O cristão que não acredita no caído, ele é farsa. Porque todos nós caímos e é justamente no chão que nós sentimos a misericórdia de Deus, que nos dá a mão e nos levanta no chão. Na pessoa do irmão e da irmã. É Deus que nos levanta pela misericórdia e o amor que existe naqueles que aceitaram o seu Filho Jesus e tentam colocar isso em prática. Eu sempre costumo dar um exemplo. Se um bêbado cai, encheu a cara, tomou demais, por N motivo, por vício, estava viciado e por isso a doença tomou conta, ou aconteceu algum problema, brigou em casa, não tinha costume de beber, bebeu pouco, ficou bêbado. Mas estava meio longe de casa, ninguém conhece. Caiu e justamente na sarjeta, na guia, e começa a chover. E ele está de boca aberta justamente para onde vem a correnteza. Se alguém passar ali e não der a mão, tirar ele, pelo menos colocar uma cobertura no cantinho, vocês acham que Deus vai descer e tirar ele e colocar no cantinho? Ou ele vai morrer afogado na água da enxurrada? Vai morrer afogado. Então, quando uma pessoa chega e pega aquele cidadão ou aquela cidadã e coloca lá no cantinho, é Deus usando o nosso corpo, que nós nos doamos, nós nos entregamos, nós recebemos no batismo, o Espírito Santo de Deus que mora em nós, nós comungamos, esse Deus que vai descer pela nossa garganta daqui a pouco, em forma palpável de alimento, é Ele que vai lá e tira o irmão dele da rua que está na situação de profunda tristeza. É Jesus que atua nos seus irmãos, nos seus discípulos e seguidores. Esse é o foco principal dessa paixão de Jesus. Se doer pelo outro, acreditar que é possível salvar o outro, é um sinal de nobreza enorme. Mesmo quando nós não conseguimos, e não são poucas as vezes. Eu lembro que eu internei 2 colegas meus. Um ficou 6 meses internado. Por que quis? Porque não tem condição de pagar. O outro ficou 2. Os 2 estavam na situação de mendigo. Viraram mendigo, cada cachaça.
e eu, padre. Crescemos juntos. Insisti com uma vez, foi internado aqui dentro da cama, deu certo, a família foi, tirou e tal, fui beber com a família. Falei, agora ele vai voltar para a rua, como vai ser de vocês, esse aqui, ele voltou para a rua, depois eu insisti de novo, tal, eu levei, consegui catar. De manhãzinha, já tinha tomado duas, né? Fiz a vez para essa, vez que ficava esperando abrir a padaria, eu cheguei um pouco mais tarde, foi comigo. Foi 2 meses arrumou briga, saiu. O outro ficou 7 meses. Vocês ajudaram a reformar a casa dele, a casinha dele. Um deu um fogão, um deu uma frigideira, essas doações que tem aí. A geladeirinha, foi o pedreiro que foi lá, arrumou, o eletricista foi que fez o seu Elias aqui da comunidade, lá de baixo. Um outro deu chuveiro. Quando ele chegou, tinha a geladeira por 2 meses cheia de carne. E depois de pouco tempo ele se matou. Se queimou. Colocou o gás lá, explodiu, morreu. Eu estava num momento lá, inclusive eu fui pegar um corpo que eu tinha comprado para ajudar na mistura. A dor é imensa. Eu ajudei a socorrer. A pele se derretia. Sangue saía de forma de cozinhado pelo nariz. 3 paradas cardíacas, mesmo assim ficou alguns dias internado, mas a médica conseguiu trazer, mas morreu. Uma sensação de perda tão grande, né? Tanto esforço feito, mas sempre no coração, rezo e lembro dele, e o outro, graças a Deus, nunca mais pôs uma gota de álcool na boca. Ó, isso já vai fazer uns 6 anos, ou mais, trabalhando, né? Então, mesmo quando a gente não conseguir a vitória que nós gostaríamos de conseguir em nome de Cristo, porque agimos em nome dele, e ele sabe muito bem disso, a gente não pode desistir. Nós não. Os cristãos não. Jamais. Que por intercessão da Virgem Maria, nós possamos estar sempre cheios do Espírito Santo e com certeza cheios desse Espírito de Jesus, acreditar que o mundo pode ser melhor. Nunca negar ajuda a alguém que vem pedir socorro. Implorar, trabalhar, fazer o possível para que muitas pessoas nos ajudem a carregar a cruz e que nós também possamos ajudar os nossos irmãos sofredores a carregar as cruzes da existência. Porque as cruzes de alguns são mais leves do que as de outros. Porque uns trabalham mais a espiritualidade do que outros. Então, aqueles que mais se santificam têm como missão carregar mais peso, porque vai ajudar a carregar a cruz do outro. E por isso ele carrega mais peso. E nesse passo a passo ele vai sendo mais feliz, vai sendo mais santo, vai santificando também a comunidade em volta por onde essa pessoa passa. Que nós possamos de verdade doar a nossa existência e saber que somos humanos, de nunca esquecer de descansar, de viver, mas principalmente de amar. Essa é a missão primeira, e essa paixão de Jesus esteja sempre dentro do nosso coração, não somente nessa semana, nessa época que está se aproximando a festa principal da igreja, mas durante todo o ano. Que esse Espírito de Deus não nos deixe esquecer que nós nascemos para amar uns aos outros, a ponto de dar a vida, não por nossa força, não por nossa força, porque nós somos fracos, mas pela força do Espírito Santo de Deus, que é fortaleza.
e que nós possamos também não perder jamais a esperança de um mundo melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja